Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa aí de dicas aí do nosso canal de Transparência Condominial. Estamos aqui hoje, eu, Sérgio Paulo, sócio da Indep Auditores, e Arnaldo, vou dar a palavra daqui a pouco. Hoje o tema é super interessante, continuando aí do último que nós falamos sobre contratação, os cuidados da contratação, né, que vem na sequência ali de cotação de preços, os cuidados que temos que ter e os cuidados na contratação. E hoje vamos especificar um pouco, falar sobre as retenções às quais os condomínios estão sujeitos, né? Então, vamos lá, com a palavra, doutor Arnaldo. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez aqui no canal Transparência Condominial. Sou Arnaldo Dias, sócio da Manager Auditoria. O professor Sérgio colocou, a gente, no vídeo anterior, falamos um pouco dos cuidados na contratação dos serviços e entramos também no tema de terceirização, cessão de mão de obra. Hoje a gente vai falar um pouquinho das retenções dos impostos e encargos que são obrigatórios quando o condomínio contrata esses serviços. Tá? A gente tem os principais, que são as retenções de INSS, né, Previdência Social, PIS, COFINS e Contribuição Social, e Imposto sobre Serviços também. A questão da retenção do INSS é muito importante, até por uma questão legal de você estar mitigando a responsabilidade do condomínio frente aos encargos trabalhistas das empresas que terceirizam mão de obra, né? Você passa a ter, em vez de uma responsabilidade solidária, você vem a ficar apenas com a responsabilidade subsidiária. O que é isso? Em vez do colaborador que acionou a justiça trabalhista e executar o seu crédito em face do condomínio, escolher na empresa ou condomínio, ele passa a ter que primeiro ir na empresa e só depois que se a empresa não pagar, ele pode vir a exigir esse crédito do condomínio. Nessa parte de retenção de INSS, a gente tem algumas nuances que devem ser observadas. A regra geral é que seja retido pelo empreendimento e recolhido 11% sobre o valor bruto da nota fiscal. Mas só que tem algumas nuances, como eu falei. Essas nuances são: as empresas, elas gastam material quando fazem a prestação de serviço. A maioria dos serviços exige que ela realmente tenha um gasto também com material e é facultado a ela diminuir dessa base de cálculo, onde vai ser calculado o valor que vai ser retido da fatura dela, esse valor, essa porcentagem de materiais. Tá? Caso esteja no contrato especificado e com valores, ela pode fazer a exclusão da base de cálculo desse valor que está lá devidamente comprovado. Quando não está especificado e valorado no contrato, então ela tem algumas regras. Por exemplo, a regra geral é que ela pode excluir da base de cálculo até 50% do valor do serviço. Exemplificando, se a empresa prestou um serviço de R$1.000, ela pode lá dizer para o condomínio, escreve na nota fiscal, que 50% daquele valor de R$1.000 é referente a materiais. Então, ela vai ter esses 11% descontados apenas sobre os R$500 restantes. Tá? O único detalhe que a gente fala, que a gente acaba falando, pegando bastante nos empreendimentos, quando a gente faz análise de auditoria, é na questão de limpeza. Tá? A limpeza, a regra é que ela tem que colocar pelo menos 80% como mão de obra, e apenas 20% como material. E aí a gente pega, muitas vezes, nas empresas, elas estão fazendo pela regra de 50%. Quando a gente examina as contas do condomínio, a gente alerta: olha, só 50% não está de acordo com a lei, você tem que realmente fazer a retenção da base de cálculo de pelo menos 80%. Nesse exemplo último que eu dei, em vez de descontar sobre 500, sobre calcular os 11% apenas sobre 500, você calcularia os 11% obrigatoriamente sobre R$800. Tá? Temos aí o PIS, COFINS e a Contribuição Social, que é uma retenção de 4,65%. Essa sim tem que ser sobre o valor bruto da nota fiscal. É obrigatório para alguns tipos de serviços também, e aí é bom você ter um consultor exatamente para dizer ali, para avaliar se aquelas notas ali, se é necessário naqueles pagamentos essas retenções para o condomínio ficar regular, regular perante o fisco. Tá? E o ISS também, que via de regra são 5%. Eu vou deixar o professor Sérgio falar mais aí um pouquinho. Acrescenta aí para a gente, professor. Tá, vamos lá. Vamos tentar sempre trazer exemplos práticos e trazer as boas práticas de mercado para dentro do condomínio, né? Então, não sei, mas eu tenho a impressão, sempre em trabalhos, né, porque as pessoas não sabem exatamente o porquê que tem que fazer retenção e qual é a importância disso, né? Você acabou de falar aí sobre PIS, COFINS e contribuição social, e as empresas têm esses impostos, elas são obrigadas a fazer o recolhimento, o pagamento desses impostos. E o fisco, tendo esse cálculo, né, dessa retenção na fonte,
dos 4,65%, ela é capaz de fazer numa regra de 3 rápida, né, numa conta inversa, qual foi o valor faturado, ou seja, ela consegue fiscalizar os valores das notas, porque tem vários problemas que envolvem, né, cessão de mão de obra e emissão de notas fiscais. Por exemplo, você tem que ficar atento se a empresa emitiu a nota fiscal e em seguida ela não substituiu por outra nota de valor diferente ou simplesmente cancelou a nota fiscal. Então, essa retenção possibilita ao fisco justamente conferir se os valores que estão sendo declarados pela empresa prestadora de serviço são condizentes com o que o condomínio está pagando. E se o condomínio souber, né, que tiver conhecimento de que essa empresa está fazendo alguma coisa fora da legislação, ela é obrigada a denunciar ou pelo menos cessar os trabalhos com essa empresa, porque vai ter problema mais na frente. A gente não falou aqui, porque as empresas em geral têm, né, a retenção do imposto de renda. Por quê? Porque os condomínios não são considerados pessoas jurídicas, né, por vários motivos que a gente não vai enumerar aqui, mas e por isso, na lei do imposto de renda, não se contemplou, então, retenção de imposto de renda retido na fonte para condomínios. Ao contrário que a gente chama de PCC, que é o PIS, COFINS e Contribuição Social, que está lá especificado que os condomínios edilícios terão, então, a retenção. Outro cuidado que a gente precisa ter, se você contrata empresas, ainda que para cessão de mão de obra, mas que sejam do Simples Nacional, você tem que ver qual a tabela que essa empresa se encontra, né? E se há a obrigatoriedade de retenção, a gente pode fazer um vídeo aí específico para isso, mas tem que ter esse cuidado também. Se é do Simples Nacional, se é MEI, né? Tem que ter vários cuidados aí com a parte tributária. E, por último, tudo que se retém tem que ser agora, já a partir recentemente, né? O FD-REINF, ou seja, tem que ter junto ao fisco a informação do condomínio ou do contratante, né, seja ele condomínio ou não, do que se pagou, do que se fez de retenção e para qual empresa. Que aí, já além daquela regrinha de 3 básica que eu acabei de falar, o fisco tem a informação real. Porque imagine, né, você tem cessão de mão de obras aí em 10 empresas, né, vigilância, limpeza, guardião de piscina, enfim, todos os serviços que envolvem, que você decidiu fazer todos de forma terceirizada, e cada uma empresa pode estar numa mobilidade de tributação. Uma é lucro presumido, outra é lucro real, outra é Simples Nacional, então as empresas têm que informar para que se consiga fazer, então, o cálculo correto, as declarações corretas e as informações, né, que é o final de tudo, elas têm que estarem condizentes com o que está sendo pago, né? Além de todos os outros cuidados que a gente já deu de dicas aí, que é, né, na hora da contratação, pedir ao empregador, ao prestador de serviços, toda a documentação regular dos empregados dela, porque, afinal de contas, o empregado é dela, mas estão locados dentro do condomínio, então estão sob as ordens lá do condomínio, né? Então, eu acho que é isso, não me vem à memória mais nenhum exemplo aí que eu possa dar nesse momento. Muito bem, pessoal. Acrescentando o que o professor Sérgio falou, quer dizer, acrescentando não, né? Eu comento sempre que é isso, né, professor? É o governo passando para o contribuinte fiscalizar, passando as suas funções para que o contribuinte faça. E aí é isso que o professor falou. A gente tem essa questão das declarações, que a gente informa o que está sendo, o que nós retivemos das empresas, exatamente para eles poderem fiscalizar tanto as empresas quanto os próprios empreendimentos. Tá? Pessoal, esse é um tema muito amplo, né? É importante, a gente pede, até deixe nos comentários aí, se vocês querem algum tema mais específico, a gente trate dentro dessa questão de retenção de impostos, que a gente vai estar trazendo aí nos próximos vídeos. Não é isso, professor? Tá certo, porque senão fica muito cansativo, né? As pessoas acabam... Enfim, o vídeo tem que ser curto para que seja útil, né? Muito obrigado pela participação de todos aí que estão interessados aí no nosso canal, assistindo os vídeos e esperamos que esteja acrescentando aí conhecimento e enfim, coisas boas aí para o condomínio, para o mercado condominial. Grande abraço a todos, não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar aí nos comentários aí para a gente estar trazendo mais temas e melhorando aí as informações. Grande abraço. Se inscrevam e apertem o sininho aí. Um abraço.
Obrigado.